Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a aula é de geografia. Então pega a sua apostila, pega o marca-texto aí para ir grifando as partes mais importantes. Vamos falar sobre todos os assuntos estudados até então na apostila número 2. Então vem comigo que o primeiro tema são as paisagens rurais. Então vamos lá. No início da sua apostila, nós conversamos um pouquinho sobre o dia a dia de José, que é uma criança que mora onde? No campo. Então, como que é o estilo de vida no campo? É mais tranquilo, né? É mais puro o ar, as comidas são mais fresquinhas? Sim, né? Nós falamos sobre isso. E que tipo de atividades são desenvolvidas no campo? Então, no campo ou espaço rural, como nós costumamos dizer, nós encontramos a agricultura, super importante para nós, né? Para a produção de alimentos. Nós encontramos também a criação de animais, que também é chamada de pecuária, e o extrativismo, que é a retirada de matérias-primas, né? Para o consumo ou para a produção de outros produtos. Então vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho no campo. Como que é a rotina, né, das pessoas que moram no campo? Então nós dizemos assim, que as atividades econômicas, né, desenvolvidas no campo são realizadas pelos próprios moradores daquela região. Isso mesmo. Lembra que nós falamos que as pessoas que moram lá é que acabam produzindo? Então é eles que desenvolvem a agricultura, eles que desenvolvem a pecuária, eles também participam, né, de alguma parte do extrativismo, né? Muitas outras partes são feitas por empresas, né? Mas a maioria do trabalho no campo relacionado à agricultura é desenvolvida pelas pessoas que moram no campo. Além disso, no campo nós temos a agroindústria, que é a fabricação de processamentos de carnes, temos também usinas de açúcar e álcool e também os laticínios. Além disso, temos também em quantidade menor, né? Não podemos comparar com a parte urbana, mas nós temos um comércio no campo, bem inferior, né? Mas para atender as necessidades das pessoas que moram naquela região. Lembra que eu conversei com vocês que existem os pequenos mercados, que existem escolas, postos de saúde, né? E esses comércios pequenininhos, que vendem ferramentas e utensílios, além de alimentos, né? Como assim, Pro? Você não disse que eles também se alimentam das coisas que tem no campo? Sim, mas nem tudo é produzido na agricultura, né? Alguns outros mantimentos é necessário comprar, tá? E além disso, também temos no campo a prestação de serviço. Como é isso? São os restaurantes rurais, hotéis fazenda, tudo isso, né, é desenvolvido no campo e gera a economia para essa região. Bacana, né? Então vamos aprofundar um pouquinho na agricultura. A agricultura é uma atividade econômica que tem por o objetivo cultivar as plantações para usá-las como alimento, ou ainda fornecer a matéria-prima para a fabricação de outros, como eu já falei. Então tem alguns alimentos que nós consumimos naturalmente, por exemplo, uma fruta, né? Nós consumimos ela naturalmente. Ainda outros alimentos nós utilizamos para a fabricação, né, de outros produtos. O tomate, por exemplo, a gente pode consumi-lo naturalmente ou ele pode ser utilizado para a fabricação do quê? De extrato de tomate, de ketchup, né? Tudo isso, então, é produzido na agricultura. Aí, o que acontece? A indústria vai lá, pega o alimento naturalmente e leva para a produção, certo? Então, o que acontece nas atividades agrícolas? Ela envolve o quê? O preparo da terra, cuidar do cultivo e a colheita, porque não basta jogar a semente lá e achar que tudo vai acontecer. Não, tem que cuidar bastante, né? O clima, a temperatura, tudo isso interfere ali na produção dos alimentos, tá? Então, devido a isso, se faz necessário o trabalho de muitos profissionais, além das máquinas, né, que auxiliam. Temos também os agrônomos e também os agricultores. Então, agora a gente vai retomar um pouquinho do assunto da agricultura familiar. O que era a agricultura familiar, quarto ano? É a atividade realizada pela família. Então, lembra que eu disse que muitas pessoas moram no campo, trabalham naquilo, se alimentam daquilo?
Isso é agricultura familiar. Então, eles plantam, né, colhem, usam para o seu próprio consumo e ainda comercializam. Eles vendem tudo que sobra, porque eles não vão conseguir comer tudo, né? Então, o que acontece na agricultura familiar? Eles cultivam vários produtos em pequenas propriedades, certo? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a pecuária. O que é a pecuária mesmo, quarto ano? É a atividade econômica que tem por objetivo a criação de animais. Lembra que eu estudei com vocês e mandei até uma página de exercícios que tinha o nome de vários tipos de criação de animais para vocês ficarem atentos? Então, vamos lembrar de alguns. Temos tipos de rebanho como bovinos, equinos, suínos, caprinos, aves e outros. Então, temos vários nomes, né, para essas criações de animais. Então, o que os animais fornecem para nós? A sua própria matéria-prima, né, a carne, e também utilizamos para a fabricação de outros produtos. Por exemplo, a vaca. A gente utiliza a carne para consumo e o leite, que vai dar origem aí a iogurte, a queijo, né? Tem vários derivados do leite. A galinha, a gente utiliza também a sua carne, utiliza os ovos, né? Então, os animais trazem vários recursos para nós, seres humanos, tá? E quem são os responsáveis pelo cuidado com esses animais, para mantê-los sadios? São os veterinários e os zootecnistas. Esse é o nome desses profissionais da saúde aí dos animais, são os médicos dos animais. Tudo isso está na sua página 10 da sua apostila. Agora a gente vai retomar um pouquinho o extrativismo, que é aquele assunto que eu disse, é a retirada dos recursos da natureza para a fabricação de outros produtos. Então, com relação ao extrativismo, nós temos vários exemplos. Temos o extrativismo do tipo mineral, que é, por exemplo, a extração do ouro, que vem da natureza, do carvão. Temos o extrativismo do tipo animal, que é relacionado à caça, à pesca, né? E do tipo vegetal, que aí eu trouxe um exemplo da extração do látex, por exemplo, né? E a extração do açaí. Então, o látex, para quem não sabe, é quando a gente produz a borracha, tá? E ele sai das plantas, das árvores. É um líquidozinho branco que é retirado de determinadas árvores, tá bom? Contudo, quarto ano, nós temos também problemas no campo. Que tipo de problemas ambientais nós conseguimos encontrar no campo? O desmatamento, né, que é a pura falta de consciência aí dos seres humanos, a erosão, o assoreamento, o uso de agrotóxicos, né, que eu também disse nas últimas aulas, que prejudica os seres humanos e também o ambiente, e o garimpo, tá? Então, tudo que é demais, né, a natureza tem a sua contribuição para esses problemas no ambiente, mas o ser humano também contribui negativamente nesse sentido. Então, nós precisamos ter cuidados, né, com a natureza, porque nós precisamos dela e dos seus recursos para a manutenção da nossa vida. E por último, né, nós trabalhamos os pontos cardeais. Você se lembra quais são os pontos cardeais? Então, nós temos ali na página agora da 14 até a 17, o menininho lá, e ele está indicando os pontos cardeais, que são norte, sul, leste, oeste. Então, norte está à sua frente, leste à sua direita, oeste à sua esquerda e sul às suas costas. Para a gente saber a posição certinha, qual é a posição em que o Sol nasce? Está ali mostrando posição leste. E a posição em que o Sol se põe? Posição oeste, tá? Então, por isso eu trouxe para vocês os pontos colaterais, para que vocês saibam mais alguns posicionamentos. Por meio de quem? Da rosa dos ventos. Lembra que nós trabalhamos? Ela é um símbolo que representa as direções dos pontos cardeais e ela é muito utilizada nas representações cartográficas, ou seja, nos mapas. Além dos pontos cardeais, então ela traz os colaterais, que são nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Então, eles se posicionam entre os pontos cardeais. Então, entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. Entre o leste e o sul, sudeste.
entre o sul e o oeste. Sudoeste. Perceba que a palavra puxa, né? E entre o oeste e o norte, o noroeste. Tá bom? Além disso, a bússola também é um instrumento utilizado, né? Mais antigo, mas também utilizado para localização. Tá bom? Certo, quarto ano? Então, essa foi a retomada dos conteúdos de geografia. Eu espero que você tenha lembrado aí tudo que nós trabalhamos. Vou deixar aqui alguns exercícios para fixação de conteúdo, mas super importante. Pausa esse vídeo agora, faça, né? Termina esse vídeo, faça os exercícios e só aí você vai ver, assistir a correção. Não vale, né? Ir copiando a correção, porque daí vocês não vão entender o conteúdo, né? E fixar melhor aquilo que nós trabalhamos. Então, faz um teste aí. Termina, faz tudo rapidinho ali e depois corrige, mas sempre com muita atenção. Tá bom, meus amores? Beijo no coração. Até a nossa próxima aula. Bom fim de semana. Tchau, tchau.